Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 22 de janeiro, agora na Espanha, 10 horas em ponto, no Brasil, 6 em ponto da manhã. Gente, a BTC aqui no 6 horas, ancorada pela banda de VWAP mensal, tá promovendo o início dessa fuga ascendente que vai levá-la facilmente para um patamar acima de 120, pode bater até 130, talvez 140 ou um pouquinho mais. Na minha leitura, é muito mais arriscado estar desembarcado do que estar embarcado no mundo cripto. Aqui no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, depois de promover a fuga ascendente e romper essa faixa resistencial, é absolutamente normal o ativo estressar a antiga resistência como suporte. Então, aquele desespero de alguns, quando a BTC perdeu os 100 mil rapidamente ali em 19 de janeiro, um pouco antes da posse, ó, em 19 de janeiro a gente bateu 99.550, depois a BTC acabou voltando para um patamar até acima da VWAP semanal. Nesse momento a BTC é 105, 149. Isso aqui é o início de uma fuga ascendente que vai levá-la para no mínimo 120 mil dólares. Agora eu vou mostrar o gráfico mais impressionante para os senhores, que é o gráfico do Others, que mede a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão do top 10, ou seja, é de TRX para baixo. Então quem está exposto a altcoins que não estejam ali no top 10, basicamente esse gráfico lhe interessa. Por que que eu falo isso? Meus amigos, hoje o Others está ostentando uma capitalização de 354,25 bi. 354 bi. Só que o que está em vias de acontecer? A SEC já está sob o comando do Mark Uyeda. Eu venho reportando aqui no canal diuturnamente que o mercado ainda não precificou corretamente a regulamentação das altcoins. Vocês precisam entender que o market cap do Others, que é a totalidade do mundo cripto com exclusão do top 10, vai explodir dos atuais 354 bi para algo entre 1,5 e 3 trilhões de dólares. Vocês precisam colocar as coisas em perspectiva. Vocês têm noção do que vai acontecer com o market cap de uma Atom, de uma Kusama, de altcoins que efetivamente constroem a base da Web3. Eu não consigo entender, eu vejo pelas mensagens aqui que eu recebo que muita gente está desembarcando do mundo cripto por conta desse marasmo inicial, pós-posse do Donald Trump. Até agora o Trump pessoalmente não tomou nenhuma decisão em favor do mundo cripto, mas ele colocou o Mark Uyeda no comando da SEC interino, porque o Paul Atkins está se desincompatibilizando com alguns fundos que ele comandava. As pessoas não conseguem ligar o queijo ao ratinho. O que vem por aí é muito brutal, é muito violento. O CEO da Franklin Templeton, já vou falar dos fatos, disse que vem uma ampla regulamentação em favor dos criptoativos, que o mundo TradeFi vai ter que ser resetado, basicamente, para vocês entenderem. O que vem por aí não tem precedentes. Agora, para aqueles que estão pessimistas e desembarcando, eles estão cometendo um gravíssimo erro. Nós ainda não ultrapassamos as máximas históricas para esse ciclo. Historicamente falando, se a gente olhar para o ciclo de 2017, 2018, que aconteceu em razão do halving que rolou em março de 2016, vocês vejam que no ano pós-halving, o halving que aconteceu em março de 2016 só gerou aquela tração parabólica em meados de 2017, ali por março, abril de 2017, que acabou levando a BTC para uma nova máxima histórica em dezembro. Aqui eu estou no gráfico semanal da BTC. Em dezembro de 17, ó, esse topo aqui para a BTC em 20 mil dólares aconteceu na semana que se iniciou em 4 de dezembro de 17. Aí no halving subsequente, que aconteceu em março de 2020, a BTC basicamente iniciou a tração parabólica dela
no final do ano de 2020, em dezembro, janeiro de 2020, quando ela conseguiu se aproximar do último topo histórico, que era 20 mil dólares, depois, somente em abril de 21, ela bateu 64, depois em novembro de 21, ela bateu 69. Ou seja, se a gente repetir o que aconteceu no último ciclo, o topo, um primeiro topo, que no último ciclo a gente desenhou 2 topos, 64 em abril de 21 e depois 69 em novembro de 21. Então, o primeiro topo para esse ciclo estaria para ser desenhado no ano seguinte ao halving. Como o último halving aconteceu em 18 de abril de 24, então o ano seguinte, se a gente repetir o que aconteceu no último ciclo, o ano seguinte é 2025, o ano que a gente já está, e o primeiro topo seria em abril e o segundo topo seria em novembro. Ou seja, para aqueles minerais que estão desembarcando, fica esse recado. Nós não desenhamos topos para esse ciclo e mesmo respeitando o que já aconteceu nos ciclos anteriores, a gente ainda estaria a algumas semanas do topo. Eu vou repetir, 2025 para as altcoins nem começou. Em breve teremos uma temporada de altcoins brutal, é só uma questão de tempo. Agora, uma pergunta que muita gente tem me feito. É sensato esperar que esse ciclo será o mais violento de todos os tempos? Será o tal do super cycle? Eu acho que é sensato esperar que com a regulamentação provavelmente vem uma coisa muito brutal, mas eu não vou contar com o ovo no fiofó da galinha. O que eu quero dizer com isso? Ah, Renato, no Rainbow Chart, a BTC pode estressar a mediana, pode bater ali na azulada clara, que levaria hoje a BTC para o patamar de 265 mil dólares, 255 mil dólares? É sensato esperar isso? Eu acho que pode acontecer e vai acontecer por conta da regulamentação do mundo cripto, das stablecoins que vão inundar as DeFi de liquidez, mas eu não vou contar com isso. Basicamente, quando o nosso indicador Stock to Flow, que é o indicador do Michael Saylor e do Plan B, do Plan B e que foi a inspiração do Michael Saylor, ele indicar a venda, a gente aliado a outros indicadores, quais sejam a dominância, se a dominância quebrar de cima para baixo 46%, se a grade de expansão logarítmica de valor justo já tiver sido rompida, já que a grade de valor justo é uma métrica que a gente não pode deixar de considerar, porque ela é o centro gravitacional da expansão logarítmica da BTC. Se a grade já tiver... Se a BTC hoje tivesse ultrapassado 146 mil dólares e a dominância tivesse quebrado de cima para baixo 46%, eu não teria dúvida nenhuma no sentido de colocar 30% do meu portfólio protegido em stablecoins. A única maneira de vencer esse jogo, eu volto a repetir, é controlando a dominância, que mede a pressão de fluxo de liquidez em direção às altcoins, juntamente com o controle do percentual de stablecoins da nossa própria carteira. Não brinquem com isso. Aqui é essa métrica da dominância aliada ao controle de percentual de stablecoins na própria carteira é a única maneira de vencer esse jogo. Se a dominância perder 46%, 30% do nosso portfólio tem que estar protegido e exposto a stablecoins. Se perder esse centro gravitacional aqui em 42%, 41%, 50%. Se a dominância bater 40%, a gente vai ter que estar com 80% do nosso portfólio em stablecoins. E deixa ali um 20% em BTC. Por que eu falo isso? Porque a Bitcoin vai sugar toda a liquidez do mundo cripto em direção a ela. E outra, eu sei que a cada ciclo a dominância cai menos. Quando a Ethereum foi lançada e que mostrou ao mundo o poder da descentralização, a dominância caiu de 98% para 35%. E no ciclo subsequente já havia muito mais camadas, soluções de camada 1, já havia outras grandes
blockchains de terceira e quarta gerações, hoje a gente já tem as de quinta e sexta gerações, já havia muito mais soluções de camada 1 sem latência e a dominância não conseguiu perder 40%, basicamente. Então, eu não vou ficar alimentando um sonho de verão utópico de supostos cripto-influencers que falam que a dominância vai perder 40%. Para mim, se perder 46%, já é o início de um desembarque. Se tocar em 42, 41, eu já 50% eu já vou ter realizado. Quando eu falo me expor a stablecoins, eu estou falando de um desembarque escalonado. E eu nunca desembarco totalmente do mundo cripto. Eu deixo uns 20% do portfólio em BTC, porque a BTC é a BTC. E ninguém pode com a Bitcoin. Ela vai sugar toda a liquidez do mundo cripto de volta para ela. Ela vai sugar toda a liquidez de volta para o market cap dela. Então as pessoas têm me perguntado, Renato, é sensato acreditar num super cycle em que a dominância vai perder 40% e a Bitcoin vai a 400 mil? Eu acho que é possível, é até factível que isso aconteça. Mas é inegável que a cada ciclo a rotação de capital para as altcoins ela tem sido decrescente. Mas isso não tem nada a ver. Isso é uma mistura de fatores por conta também da mega expansão do market cap. É uma mistura de fatores que envolve o aumento brutal na criação de altcoins. Só que vocês percebam que quando eu falo de dispersão, os supostos cripto-influencers que falam de dispersão, eles basicamente dizem que nenhuma altcoin mais vai performar bem. Eu não falo isso. É só ver o que está acontecendo com uma Solana. A Solana cotada em Bitcoin bate novos all-time highs toda hora. Agora, o que eu quero reportar para os senhores é o seguinte. A dispersão, aquela que cria 2 milhões de novas altcoins por mês, ela aumenta a obrigatoriedade do Others desenhar uma nova máxima de todos os tempos. Se são criadas 2 milhões de novas altcoins todo mês, por que o Others ainda não flipou a última máxima histórica em 492 bi? Até agora a máxima bateu 451 bi. Por quê? Porque nós ainda não desenhamos topo para esse ciclo. O Total 2 ainda não desenhou topo. Vamos lá para o Total 2. Aqui a gente tem que ligar o queijo ao ratinho ao vivo. Ó, o último topo do Total 2 está em 1,71 tri. O Total 2 é a totalidade do market cap do mundo cripto, somente com exclusão de BTC. Então a gente bateu 1,71 tri nesse ciclo? Não. Aqui, ó, a máxima até agora foi 1,64. Então, se o Total 2 não desenhou topo, se o Total 3 não desenhou topo, se o Others não desenhou topo, se a ETH não desenhou topo, o que tudo isso quer dizer, Renato? Que a gente ainda não desenhou topo para esse ciclo. Eu posso acreditar que esse ciclo será diferente e que venha um super cycle e que a dominância vai cair de 40%? Eu não contaria com o ovo no fiofó da galinha. Não, ainda mais para quem já tem um patrimônio relevante. Não é preciso se expor desse jeito, até porque é muito arriscado. Eu sei que tem muita coisa chegando, tem regulamentação, tem a inundação das stablecoins, tem basicamente umas 5 big techs só esperando o sinal verde da SEC regulamentando as stablecoins para captar recursos no mundo TradeFi e inundar os DEPs, né, os apps descentralizados, que vão rodar também em smartphones e acabar com essa história de cartão, de ficar aproximando cartão de maquininha. Isso é uma coisa jurássica, né? O método padrão de pagamento até o final da gestão do Donald Trump vai ser stablecoins. Basicamente, vai vir a conta lá no restaurante, vai vir um QR Code, você vai aproximar o seu Dex Wallet, que pode ser o app do SafePal, o app do Ledger, o Ledger Live, vai aproximar e pronto, pagou, já era. Vai ser basicamente assim. Agora, quem estiver alimentando sonhos de verão no sentido de que a dominância vai perder 40%, esses aí vão ficar ricos só na tela. E vocês podem ter certeza que 99% dos investidores criptográficos vai ficar milionário só na tela, porque eles vão ver a liquidez ser toda ela sugada de volta para BTC
e não vão conseguir se divorciar de Solana a 1.100, 1.500 dólares. Não vão conseguir se divorciar de uma Atom que facilmente vai bater os 150, uma Avax que facilmente vai bater os 500 dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Polkadot, Kusama, sem falta. Olha a Solana, já tá botando as manguinhas de fora de novo. A TRX também subiu bem, ontem tá subindo bem, hoje a World Liberty Finance lá da família do Trump tá comprando TRX. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Polkadot, Kusama, Avax, Link. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.